Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos nesse vídeo fazer alguns comentários complementares à conversa que tivemos com o professor Anderson Henrique Araújo no outro vídeo. O que eu gostaria de destacar aqui, que talvez não tenha sido tão aprofundado na minha conversa com o professor Anderson, é referente à teoria econômica. Somos dois economistas que estávamos conversando e aí muitas vezes tratamos de temas que para nós são óbvios, mas que para as outras pessoas precisam ser explicados, porque não estão se formando exatamente nessa área. E eu, revendo a conversa que tive com o professor Anderson, percebi que nós precisamos falar mais a respeito deste livro aqui, A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, do economista inglês John Maynard Keynes. Tanto na dissertação do professor Anderson quanto na nossa conversa, vocês podem perceber que a publicação desse livro é um marco na evolução do pensamento econômico. Antes da publicação deste livro, a teoria geral, como a gente chama, a teoria econômica era dominada pelo pensamento liberal, aquele pensamento que remete a Adam Smith, que no vídeo eu falei, um escocês do século XVIII, que escreveu em torno de 1770 A Riqueza das Nações, e esse domínio liberal, até o início do século XX, era contestado apenas do final do século XIX pela teoria marxista, que via a economia por uma ótica diversa. Mas o mainstream, ou seja, o sistema econômico, era baseado na teoria liberal, que é aquela que prega que o Estado não deve ter nenhuma outra função que não seja garantir a ordem da sociedade, garantir a estabilidade da sociedade. Então, o Estado, vamos retomar a nossa primeira aula, tem a função, segundo a teoria liberal, de garantir o sistema de justiça, de garantir os contratos, de garantir o policiamento, tem a função de garantir a estabilidade da moeda e somente isso. As funções do Estado são mínimas, por isso que muitas vezes se diz que os liberais defendem o Estado mínimo. Ou seja, não é possível você viver sem Estado, mas o Estado não precisa ser tão grande. Ele pode ser um Estado mínimo, e é isso que os liberais defendem na sua concepção teórica. É essa visão que vem reescrita a partir dos anos 70, na forma do que a gente chama de neoliberalismo. Um novo liberalismo que tem altos e baixos desde a década de 1970, mas que nós podemos ver no Brasil no discurso a respeito da ineficiência do Estado, no discurso a respeito dos altos gastos como fonte de problemas e por aí vai. Esse é o discurso neoliberal que atualiza o discurso liberal do século XVIII. Pois bem, o professor Anderson também, na conversa que teve comigo, falou várias vezes a respeito da crise dos anos 30. Fala de 1930 e reiterou várias vezes essa data. O que acontece em 1930? Em 1930, entramos numa década já em profunda crise econômica. Uma crise que não começa em 30, começa com a quebra da Bolsa de 1929. Uma crise financeira que rapidamente se espalha para a economia real, uma crise que afetou o Brasil, contribuindo para o declínio da cultura do café, que até então era a nossa principal fonte de renda internacional, que vinha em crises de superprodução desde o começo do século XX, mas que tem um marco definitivo para o fim de um ciclo com a crise de 29. E no mundo todo, você tem uma crise, um desemprego muito grande, né, uma situação econômica péssima que verdadeiramente só é superada quando o mundo entra no esforço de guerra a partir de 1939, quando todas as ações que nos levam à Segunda Guerra Mundial começam a exigir uma participação ativa do Estado. Pois muito bem, o que aconteceu em 1929? O que aconteceu em 1929 foi uma crise que não pôde ser combatida pela teoria econômica tradicional, pela teoria econômica liberal. Era uma crise onde precisou-se
de uma intervenção estatal, e a teoria liberal dizia que o Estado não deveria jamais intervir na economia. A crise foi em 1929 e em 1936, John Keynes, um economista britânico que tinha trabalhado para o governo britânico nas Índias, que já tinha feito um grande tratado a respeito da moeda, escreve a sua teoria geral e revoluciona a teoria econômica, apontando caminhos para a superação da crise que o mundo estava vivendo naquele momento. Bom, qual é a revolução que Keynes diz? A revolução que Keynes traz nesse livro, de forma muito sucinta, né, mas talvez o ponto principal, é que o capitalismo ele consegue encontrar vários pontos de equilíbrio, inclusive um equilíbrio na crise. Dessa forma, uma crise econômica pode perdurar para sempre, na medida em que o sistema econômico capitalista fica equilibrado, mesmo com baixo desempenho, mesmo com pobreza, mesmo em situações sociais muito adversas. Então, Keynes diz: a gente precisa levar o sistema econômico para uma situação de equilíbrio, mas uma situação de equilíbrio que seja vantajosa também para a sociedade. E é aí que a ação do Estado faz a diferença. Quando o Estado gasta, quando o Estado investe, o Estado acelera a economia. Se, para os liberais, isso sempre é ruim, porque evita que o mercado funcione naturalmente, para Keynes, isso é uma vantagem em certos momentos. Em quais momentos? Nos momentos em que o Estado não funciona naturalmente. Ou melhor dizendo, no momento em que o Estado não funciona de uma forma a trazer prosperidade para a população. Que momentos são esses? São os momentos de crise. Então, Keynes diz: no momento de crise, qual é a tendência de todo empresário? É não gastar, é não fazer investimentos. E essa decisão individual de cada empresário tende a afundar ainda mais a economia como um todo, na medida em que as pessoas não gastam, na medida que as pessoas não investem. Da mesma forma, as pessoas que estão trabalhando e recebem seus salários, elas vão tentar, ao máximo, não gastar os seus salários e economizar. Porque, numa situação de crise, quem garante que no mês seguinte eu estarei empregado? Quem garante que no próximo ano eu estarei empregado? Então eu vou economizar dinheiro para me prevenir, para me precaver para essas situações extremas. Ou seja, Keynes diz: se ninguém gasta, se os empresários não gastam, porque, logicamente, numa situação de crise não é um bom momento para investir, se os trabalhadores não gastam, porque, logicamente, não é bom você gastar todo o seu dinheiro em um momento que você pode perder as suas fontes de renda, a economia não vai conseguir reagir por mecanismos de mercado. Então, aí entra o Estado com um papel fundamental de promover o gasto público e sinalizar para os empresários que eles podem investir, porque nós teremos à frente consumidores, que pode tanto ser o Estado comprando desses empresários, como podem ser os consumidores mesmo, que vão ter a sua renda garantida mesmo no momento de crise. É esse pensamento e essa preocupação com o consumo, por exemplo, que a gente viu esse ano na pandemia. É ela que ajuda a entender a dinâmica da economia com a chegada do auxílio emergencial que o governo paga. Quando o governo pagou o auxílio emergencial, ele jogou na economia, pela via de cada beneficiário, um valor de R$ 600. Esses beneficiários que recebiam menos, que não recebiam nada, que tinham uma renda, mas e consumiam, mas que iam parar de consumir porque perderam o emprego, eles continuaram consumindo. E se eu era um empresário que tinha medo de para quem eu vou vender, se durante a pandemia muita gente perdeu o emprego, com a renda emergencial, eu posso garantir a minha loja, a minha empresa, o meu negócio funcionando, porque eu sei que pelo menos R$ 600 cada família vai ter. Então, o auxílio emergencial tem um aspecto, obviamente, social, de garantir que as pessoas mantenham renda, para evitar o surgimento da fome, para ajudar a atravessar esse momento de crise por via da pandemia,
né, individualmente para cada família, mas também tem um aspecto econômico, de fazer com que as famílias continuem gastando e os empresários continuem investindo, coisa que não ocorreria provavelmente se o auxílio emergencial não existisse. E por isso que a gente sabe, através dos jornais, que essa transferência de renda emergencial não foi feita só no Brasil. Diversos países, dos Estados Unidos à Europa, passando pelos países latino-americanos como a Argentina, instituíram algum tipo de benefício do gênero, para que as pessoas pudessem ficar em casa, né, evitar aglomerações e não diminuíssem o seu consumo, não diminuíssem o seu rendimento, porque isso pioraria ainda mais o desempenho econômico. Isso não vai contra o que diz o pensamento liberal? Vai completamente contra o que diz o pensamento liberal. Então, onde é que está a lógica disso? A lógica está no pensamento de Keynes. Em termos da nossa conversa, minha e do professor Anderson, e em termos da dissertação do professor Anderson, vocês percebem que o impacto dessa teoria econômica trazida por Keynes muda a forma como as pessoas veem o Estado. Se antes, sob a égide do pensamento liberal, o Estado sempre era uma fonte de problemas para a economia, fonte de disfunções para a economia, a partir de Keynes, o gasto público passa a ser visto como algo virtuoso em determinados momentos. Keynes nos ensina que o gasto público também serve para ativar a economia. E, nesse sentido, o pensamento keynesiano é um pensamento que passa a dominar a ciência econômica durante 40 anos, ajudando na reconstrução dos países europeus e do Japão após a Segunda Guerra Mundial, né, onde você tem uma reconstrução baseada em gastos públicos muito fortes, né, gastos públicos dos países europeus, mas gastos públicos na Europa dos Estados Unidos, através do Plano Marshall, um plano que jogou muito dinheiro para a reconstrução desses países, e foi também o que justificou a construção de um estado de bem-estar social, ou seja, a construção de estados onde as políticas sociais tinham um papel fundamental, não só na garantia da segurança social dos cidadãos, o que era uma coisa importante, mas também na garantia do desenvolvimento econômico daqueles países. A teoria geral do emprego, do juro e da moeda, ela tem esse papel fundamental de mudar a percepção da economia com relação ao gasto público. Com isso, ela justifica o crescimento do gasto público mediante a ampliação do papel do Estado. E, por isso, este é um livro fundamental para o pensamento econômico e é um tema importante para a gente discutir na nossa aula de legislação tributária. Ok? Muito obrigado. Um abraço.